Começamos mais um momento síncrono da disciplina Mecânica de Sólidos 1. Este é o sétimo momento síncrono, tá? O sétimo momento síncrono da disciplina. E hoje a gente vai tratar de um tópico novo, né? Apesar de ser um tópico que aparentemente, vamos dizer assim, ele vai estar, num primeiro momento, descontextualizado com o que a gente já viu. Descontextualizado não, porque a gente até já mostrou que quando a gente, no tópico lá, ações, esforços em estruturas, né, quando a gente precisou calcular as reações de apoio para uma viga com carregamento, né, uniformemente ou linearmente distribuído, a gente teve que mudar aquele carregamento distribuído para um concentrado equivalente, de tal forma que a gente pudesse calcular as reações de apoio. Naquele momento, a gente introduziu, na verdade, o conceito de centroide de figuras planas, né, por tabela. A gente não formalizou, a gente só chegou lá numa expressão que eu ressaltei. Olha, essa expressão aqui, na verdade, é a expressão que a gente vai ver e vai formalizar quando do tópico, né, centro de gravidade, centro de massa, centroide. Na verdade, a disciplina ela vai focar, né, na definição de centroide. Né? Claro que a definição de centroide ele vem da definição de centro de gravidade e centro de massa, mas o que a gente vai apresentar aqui são características geométricas de seções transversais, né? E uma das que a gente vai tratar é o centroide, e também outras duas, né, que a gente vai tratar. Momento estático e momento de inércia. Tá? Na verdade, 4, né? Momento de inércia e produto de inércia. Todos esses elementos, né? Todos esses 4, né? Todas essas 4 características geométricas, né? Como o nome já fala, geométrica, é puramente geométrica. Ela não tem, vamos dizer assim, um elemento físico associado. Claro que ela vem de uma definição física. A gente vai trabalhar isso durante essas duas semanas. Mas o que foi, hein, Paçoquinha? Deixe o professor dar aula. Fica aí quietinha, fique. Mas elas, a gente vai enxergar que é só função de elementos puramente geométricos, tá? É claro que a gente vai associar aí uma físicazinha para a gente entender, porque, por exemplo, primeiro momento de área. Aí você me fala, bom, professor, momento de força, eu sei o que é. Agora, momento de área, né, mas tá, é momento estático, a gente vai dar essa definição aqui, nesse momento síncrono, vamos trabalhar com essa definição, e vocês vão entender porque ainda se chama momento de área, porque vem da definição de momento. Né? Essas duas grandezas que a gente vai trabalhar hoje, elas vêm justamente, vamos dizer assim, da aplicação do princípio dos momentos. Vamos fazer alguns exercícios aplicando a definição de centroide para figuras planas, e aí, no próximo momento síncrono, a gente já começa a trabalhar com mais exercícios, fazendo a aplicação, né, de determinação de centroides em figuras planas compostas, que aí não dá para aplicar definição. Para aplicar definição seria muito difícil. Antes da gente começar o tópico em si, eu queria dar parabéns para vocês. Eu hoje concluí a análise, né, lá da primeira atividade em relação à lista 1. Gostei bastante das soluções. Eu pedi para quem fez vídeo e que já colocou no YouTube, me mande o link, porque facilita eu disponibilizar esse vídeo. Tá na playlist da disciplina no meu canal lá do YouTube. Quem enviou vídeo, eu vou depois fazer uma edição e colocar lá também no meu canal. Tudo bem? Mas eu senti em algumas respostas dificuldade na definição do vetor posição, né, para o cálculo de momento de uma força em relação a um dado ponto ou em relação a um dado eixo, quando você aplica o conceito no tridimensional.
muito cuidado, gente, que o vetor posição, ele não é da força para o ponto de análise, é do ponto de análise para a força. E teve gente que fez o contrário. Então é só essa observação. Eu acho que no feedback das atividades, para quem fez essa confusão, eu ressaltei isso, tá? Mas eu reforço aqui, tudo bem? Mas no restante, né, todo mundo foi muito bem, né, no padrão de solução, aplicando tanto os problemas tridimensionais, muito legal, né? Vocês aplicaram realmente a definição, não ficaram quebrando, batendo cabeça, tentando fazer a solução, né, por trigonometria, né? A gente não conseguiria fazer isso, tá? E eu gostei bastante lá da solução que vocês deram. Tudo bem? Então eu vou aqui compartilhar a minha tela. Oi, Wilson, boa noite. Eu lembro do grupo da Cristina, que fez aquele exercício lá da chapa triangular, não é? Com uma força lá na hipotenusa, e eu perguntei, não é, para vocês, o que é chapa? Eu acho que dentro das definições dos sistemas estruturais. É claro que vocês, né, não têm a obrigação, vamos dizer assim, de já nesse momento definir essas coisas. Por quê? Porque essas coisas elas vão sendo construídas paulatinamente. Existe uma pequena diferença entre o que é chapa e placa. Naquele caso é chapa, né? Chapa é uma estrutura de superfície média plana com carregamento contido no plano médio, não transversalmente ao plano, tá? Isso daí se caracteriza como uma estrutura de placa, que é uma estrutura de superfície média plana com carregamento transversal ao plano médio. Então, naquele caso do exercício, é realmente um exercício de chapa. O pessoal fez uma estratégia lá para resolver, muito legal, né? Utilizando uma definição, né, do triângulo lá, né, de medidas BH, né, qualquer, de base e altura qualquer, mas aquela questão, a intenção dela era você enxergar, né, que aquela força é um vetor móvel, ela poderia ser transladada para qualquer ponto, e, por exemplo, você poderia, Cristina, transladar aquela força para um dos vértices do triângulo, né, contido na hipotenusa, e depois aplicar simplesmente o princípio dos momentos, né, projetar aquela força na direção x e y, a força na direção y não vai me dar momento, e a força na direção x projetada, ela vai me dar o momento lá que você determinou. Tudo bem? Essa seria, vamos dizer assim, a lógica para aquela questão. Não é? Mas tudo bem, na estratégia que vocês encontraram, não tem problema nenhum. Eu estou reforçando aqui essa condição, é que para vocês enxergarem, né? Se eu tenho, né, uma força aplicada num sólido rígido, e ele está me pedindo um momento, esse vetor aí é um vetor móvel. Então, eu posso produzir o momento em relação a um ponto, em relação a um eixo, tá? Pegando essa força e transladando, movendo ela em qualquer ponto, né? Ou seja, eu vou mover a força para um ponto de interesse meu, que eu tenha uma condição mais fácil de se aplicar, de encontrar um braço, de aplicar o princípio dos momentos. É nisso daí. Tudo bem, Cris? Perfeito? Tá todo mundo enxergando? Oi, professor, Oi. tudo sim. Excelente. Entendeu qual foi a lógica que eu coloquei aqui? Eu sei que é meio que difícil entender com palavras, sem desenhar. Mas qualquer coisa aqui, quando eu abrir a minha lousa, eu destaco isso. Mas você conseguiu enxergar mais ou menos o que eu quis falar? Sim, professor, eu vou conversar depois com o meu grupo, a gente vai tentar fazer dessa forma que você ressaltou aqui na aula, e aí se a gente tiver alguma dúvida, a gente fala com você, pode ser? Pode ser, mas eu gostei bastante, gente, assim, realmente o feedback muito legal. Agora, vale de vocês, assim, porque para a primeira prova somativa, né, que é daqui a 2 semanas, vocês vão ter que estudar a lista inteira. Então, troquem figurinhas. Se, olha, gente, eu estou muito bem nesse conceito, mas não estou muito bom nesse conceito. Quem fez os exercícios sobre esse conceito pode socializar? Ou pode me explicar algum ponto que eu não entendi? Essa seria a intenção. Não é simplesmente para, vamos dizer assim, condicionar, não é, vamos dizer assim, a solução, o seu desenvolvimento, né, a sua interação com as listas, com as respostas já feitas. Não. É só quando realmente você travar e não conseguir. Porque aí você não
amadurece esses pontos, né? Tudo bem? Perfeito. Então, vamos lá para a questão do conceito aqui, do conceito de centro de gravidade e centro de massa por tabela e depois centroide que a gente vai avaliar aqui. O que eu queria destacar aqui, né, nesses slides colaborativos, são as hipóteses iniciais de trabalho que a gente vai adotar aqui para, vamos dizer assim, apresentar os desenvolvimentos que a gente vai fazer. É sempre legal a gente colocar as hipóteses para que, vamos dizer assim, o modelo faça sentido, né? Não adianta eu colocar aqui simplesmente a fórmula e não destacar para vocês as hipóteses para a gente construir aquele modelo. Primeiro é que a gente vai trabalhar com um sólido, né, com dimensões pequenas em comparação às dimensões da Terra. E aí também, nesse sentido, o campo de força, né, gravitacional, ele pode ser considerado uniforme e paralelo. Tá? E aí, por tabela, a gente enxerga nesse princípio de hipóteses definidas um único centro de gravidade. Né? E o que seria, né, o centro de gravidade? Né? Um corpo, né, aqui, por exemplo, um sólido, ele é constituído por vários elementos aqui diferenciais de peso. Tá? Um conjunto infinito de partículas de tamanhos, né, diferenciais. E cada diferencial, né, desse sólido aí, ele vai ter o que a gente denomina aqui de vetor peso também diferencial. O que é que acontece? Olha só, o que é que eu falei também? Que esse conceito aqui de centroide, ele está fortemente ligado ao princípio dos momentos. O que é que estabelece o princípio dos momentos? Lembre lá daquela transformação que a gente fez de uma força distribuída, né, seja ela uniforme, linear, para uma concentrada equivalente. Foi o princípio dos momentos que a gente utilizou. Então, é justamente o princípio dos momentos que a gente vai colocar aqui para definir as expressões que a gente poderia aqui, na verdade, definir para o 3D, é a mesma coisa, só que a gente vai particularizar aqui os nossos desenvolvimentos para o 2D. Então, qual é a lógica? Bom, vai existir, tá, tudo bem, eu tenho esse conjunto, né, de pesos diferenciais e vai existir, né, o somatório desses pesos diferenciais me dando o peso, né, do meu sólido, agindo num dado ponto particular, cujo momento que essa força me produz em relação a um ponto é o mesmo momento que cada uma dessas forças diferenciais elas me produzem em relação ao mesmo ponto. Ou seja, é o princípio dos momentos aí estabelecido. Então, se a gente pensasse aqui, vamos dizer assim, numa situação, né, de tendência de giro desse vetor em x, em y e em z, eu teria aqui, na verdade, né, o diferencial de peso, né, me dando uma tendência de giro em relação a y, em relação a x e em relação a z. Respectivamente, aí, eu calcularia esse momento, né, pela multiplicação da força-peso pelos braços que são representados pelas coordenadas, né, x, y e z. Tudo bem? E isso seria igual aí o peso, ou o momento que essa força aqui, né, peso total, me dá em relação ao próprio ponto O, em coordenadas aí geral, né, que caracterizam, na verdade, o centroide, né, que seria lá, sei lá, um x barra, um y barra e um z barra. Nesse sentido, eu vou particularizar essa situação aqui para o bidimensional, só para a gente começar a enxergar essas variáveis que eu estou falando por 3D, mas que agora com o bidimensional vocês vão enxergar o que eu estou colocando e depois vocês generalizam aí nas anotações de vocês ou na leitura do material de referência que vocês têm, tá? Para a gente não perder tempo, tá? Aqui, porque a intenção aqui é trabalhar com... O que foi, hein? Aqui a intenção é trabalhar mais exercício. Então, no caso
bidimensional, vale a mesma coisa. A gente está aqui numa situação, né, de um sólido, cuja espessura é pequena em relação às dimensões aqui contidas no plano XY, tudo bem? E aí, esse sólido aqui, esse elemento aqui, essa chapa, ou essa placa aqui, ela vai ser constituída de infinitos elementos diferenciais, né? Cada elemento diferencial desse tem um vetor peso dW. Esse vetor peso dW aqui, ele vai me produzir um momento em relação ao ponto O. Veja, e aí ele está pegando, né, o momento em torno de Y, que é o dW vezes o x, está aqui, ó, o dW vezes o x, e o momento em torno de x, que é o dW, veja, o momento em torno de x e o momento em torno de y. Então, o momento em torno de y, o braço é x. E o momento em torno de x, o braço é y. Está aqui, ó, o y vezes o dW. Mas o que é que eu falei? Eu falei que essa situação aqui é caracterizada pelo princípio dos momentos. Então, o princípio dos momentos me diz o seguinte, olha, o momento de todos os dWs, aqui, tá? Por isso que tem um somatório, vai ser igual ao momento que essa força peso, que é o somatório de todos esses dWs aqui, jogado num determinado ponto, também me dá em relação ao ponto O, ou seja, é o mesmo momento. Por isso que aqui eu tenho, né, o W vezes o x barra. O x barra, na verdade, aqui é o que a gente chama de centro de gravidade, né? Ou seja, o centro de gravidade aqui, na verdade, né, se eu pensar agora, né, tendendo esse elemento aqui a zero, eu vou transformar esse somatório no integral. Então, o meu x barra aqui, na verdade, vai ser a integral, não é, do x dw, não é, sobre o integral de dw, né, que é o próprio peso. Não é? E o y barra vai ser a integral do y dw sobre o peso, que é a integral de dw. Tudo bem? Então, daqui para cá, é só a gente colocar aqui, ó, o z, tá? Né? Eu teria aqui o momento em x, o momento em y e o momento em z, tá? Aqui ele está numa situação ainda que não está com operador integral, mas a gente já vai avaliar, né, a aplicação da definição e a definição, né, dada pela integral. Olha só, gente. Essa parcelazinha daqui, ó, desse somatório de x dw, isso daqui não é um momento? Veja, se eu considerar aqui, por exemplo, a massa específica desse sólido aqui e considerar a densidade dele, né, constante, ou seja, massa a massa específica vezes o volume. E aí eu vou, né, transformar esse diferencial de massa associado ao diferencial de peso, porque eu sei que o diferencial de peso é a gravidade vezes o dm. Com isso, eu consigo transformar um diferencial de peso em diferencial de massa que está associado à massa específica e ao volume. Eu passo para uma condição de volume que é puramente geométrica. Tá? Se eu considerar, no caso, né, a massa específica constante. E do volume para a área, é só enxergar aí a espessura constante no meu material. Tá? Com isso, a gente consegue fazer essa passagem, né, do centro de gravidade, né, para centro de massa e depois centroide, seja de volume e de área, que é o que a gente está fixando. Veja que, originalmente, isso daqui é um momento. Quando a gente passar para a área, que é o que a gente está destacando aqui, ó, veja, tá? Essa expressão aqui que eu estou destacando, veja, eu não estou fazendo a abertura dessas contas, porque essas contas elas estão no livro, né? A intenção aqui do Momento Síncrono não é, vamos dizer assim, dar uma aula inteira, não é a teoria, porque a teoria está lá. No livro, nos vídeos, o que eu quero é depois fazer a aplicação. Mas como eu não tenho um vídeo com o passo a passo aqui, eu estou destacando aqui um pouquinho mais de tempo para a gente começar a fazer a aplicação disso daí em cima de conceitos de centroide e momento estático para que, não caia de paraquedas. Porque eu sei que vocês estão com muita atividade, muitas vezes vocês não estão se preparando para o momento síncrono, e é isso mesmo, eu tenho que entender.
Veja que essa expressão aqui, né, ela já está na situação de centroide. Veja que aqui eu tinha volume, né, ó. Essa situação, desculpa, aqui eu tinha peso, né? Peso eu consigo relacionar com gravidade e massa, massa com massa específica e volume, área e espessura. Então, por isso que eu estou agora com uma situação aqui, né, destacada de área, tá? E são as mesmas grandezas, tá? Assim, as mesmas grandezas associadas ao princípio do momento, ou seja, o centroide aqui, né, ele foi determinado a partir dessa expressão anterior, e essa expressão anterior ela foi definida por meio do princípio dos momentos. E aí, como originalmente isso daqui é um momento, essa expressão aqui, ela acaba recebendo essa definição aí, também de momento. Porque assim, é difícil, né? Enxergar um momento de uma área. O que é que a gente pode pensar aqui, né? É justamente herdar, né? Eu herdei o conceito físico. Né? E aí vocês vão ver que, por tabela, o conceito geométrico é isso. É primeiro o momento de área ou momento, entre aspas, estático, que ele chama, né? O momento estático de área é justamente, ou seja, se eu quiser caracterizar o centroide, a gente segue na mesma lógica. Eu tenho aqui uma dada área, né, com um ponto centroidal, tá? E aqui eu tenho a mesma área constituída de infinitos diferenciais de área. Se eu aplicar o princípio dos momentos, eu vou chegar nessas fórmulas aqui. Qual é o princípio dos momentos? O momento que a somatória dos momentos das áreas diferenciais em relação a x e a y é o mesmo momento, né, que essa área toda aqui me dá em relação a essa coordenada específica y barra, né, em relação a x, aqui o momento da área em relação a x, e também o mesmo momento, né, que o somatório dessas áreas diferenciais aqui, o somatório dos momentos dessas áreas diferenciais aqui em relação a y me dá em relação ao momento que essa área aqui me faz, em total, vezes esse braço aqui específico x barra em relação a y. Isso daqui vai se transformar no integral, se eu fizer a passagem ao limite desse diferencial de área, tá? Então, o momento estático ele vai ter como definição a integral de x dA ou a integral de y dA, tá? Um momento, muito cuidado, né? Porque aqui, olha, o momento estático, né? Olha, em relação a y, o braço é em x, então é integral de x dA. E o momento estático, ou seja, a tendência, né, de giro dessa área em relação a x, né, é o momento estático de x, né, é a integral de y dA. Vocês estão vendo aqui, olha, que o momento estático ele pode ser calculado, né, pelo x barra, ou seja, o centroide vezes a área total. É uma forma da gente também calcular o momento estático. Isso aqui a gente vai ver muito no curso. Na verdade, eu estava fazendo um comentário no início desse momento síncrono que vocês aparentemente, né, podem enxergar uma desassociação desse tópico com o que a gente viu, mas depois eu recuperei que não, né, que a gente já tinha visto uma aplicação desse conceito, só que assim, ó, lá no final da disciplina, a gente vai integrar todos os conceitos que a gente vai dar aqui no nosso curso. É tanto que a última avaliação conceitual, né, somativa, ela vai ser um projeto integrador. Ela é um projeto integrador que vocês vão aplicar praticamente, né, todos os conceitos da disciplina. Por isso que eu falei, né, que um ajuda o outro. Um conceito ajuda no entendimento, né, e no fortalecimento do outro conceito que a gente vai aqui apresentando. E aí, antes da gente começar aqui a fazer a aplicação, eu queria destacar aqui, olha, que a partir da expressão que a gente tem de momento estático, que foi dada aqui, ó, que esse somatório vai virar um integral, né, que é uma coordenada vezes área, né, coordenada vezes área. Olha só o que é que acontece com uma estrutura, desculpa, estrutura está na minha cabeça sempre, né, com uma figura plana
com um dado eixo de simetria, quando eu quiser calcular o momento estático dessa figura em relação a esse eixo de simetria aqui dessa figura, que é o y. O momento estático, como eu falei, é uma área vezes o x. Só que essa figura daqui, né, esse eixo, esse sistema de eixo aqui, eu vou ter uma coordenada x negativa e uma coordenada y, uma coordenada x negativa e uma coordenada x positiva. Veja que, para esse eixo y simétrico, quando eu for aplicar o somatório de todos os diferenciais dessas áreas vezes o x, mais o somatório dos diferenciais dessas áreas aqui espelhadas vezes menos x, esse somatório vai me dar quanto? Hein? Alguém me fala? Ó, eu estou falando aqui, eu estou colocando aqui que esse somatório daqui é momento estático, ele está definido aqui, não é, na determinação do centroide, e eu quero agora, com essa expressão aqui, ó, e essa discussão que a gente está fazendo agora, já chegar numa conclusão aqui super importante para esse primeiro tópico. Eu peguei aqui uma área de figura plana e coloquei um sistema de coordenadas, y, x. Essa figura, em relação ao eixo y, ela é simétrica. Tudo bem? Todo mundo consegue enxergar? Ok. E aí, o que é que eu estou fazendo agora com essa figura, né, simétrica? Eu estou tentando processar esse somatório daqui, ó, que é o somatório dos momentos estáticos, de x vezes os infinitos dAs aí dessa figura. Só que como eu vejo que essa figura é simétrica, quando eu calcular o dA vezes x e somar com o mesmo dA vezes menos x, né, todos, né, varrendo a figura inteira, isso daí vai me dar quanto? Alguém está respondendo no chat? 0, professor Wilson também mandou no chat. Perfeito, vai dar 0. Então, o que é que isso significa? Se eu tiver numa figura, né, um eixo que é um eixo de simetria, o momento estático é nulo e, consequentemente, o centroide já passa, né, já pertence àquele eixo. Veja, porque aí o centroide aqui vai dar 0. Né? O x barra vai ser... eu não consigo calcular a distância em relação àquele eixo. Né? Então, aquele eixo, né, está contido o eixo centroidal. Tá? E se eu tiver uma figura, né, com dois eixos com dupla simetria, a interseção desses dois, né, eixos me dá o centroide. Então, por exemplo, se eu quiser, com essa definição, eu consigo, por exemplo, calcular o centroide, né, de figuras duplamente simétricas, facilmente, como um quadrado, como um retângulo. Onde é que está o centroide dessas figuras? É só pensar nos eixos de simetria. Eu vou jogar um eixo de simetria na vertical, o eixo de simetria na horizontal, a interseção desses dois eixos vai me dar o centroide. Se eu tiver só um plano de simetria em relação a um dado eixo, eu tenho certeza que o centroide está contido ali. Para o segundo momento síncrono dessa semana, a gente vai utilizar bastante essa tabela aqui, que é tabela de informação de centroide e de área de figuras planas de interesse para a gente aplicar, não a definição a gente vai aplicar um pouquinho hoje. Não é quando a gente for apresentar, na verdade, a caracterização de centroides de figuras planas compostas por diversas figuras. Por quê? Porque vocês vão ver que, na verdade, a aplicação da definição ela se torna, né, impossível, impraticável. Tudo bem, gente? Então, vamos aqui... Eu vou aqui simplesmente agora colocar as expressões que a gente apresentou aqui de área, tá? No formato de integral, tudo bem? Tá? E a gente começa a aplicar. Então, na verdade, o que é que acontece? Eu sei que, vou colocar aqui, tá? Centroide
figuras planas. Então, nos slides colaborativos a gente estava como um somatório, mas na verdade a gente tem aqui, né, como centroide, né, de uma dada figura plana, né, o cálculo dessa integral aqui, né, que é o xdA sobre integral de dA, ou seja, isso daqui me dá a própria área, e aqui é o que a gente chama de momento estático em y, tá? Ou você poderia ter colocado o E, né? Eu coloquei aí em inglês, que muitas vezes a gente encontra nos livros assim, o MS. E o y barra é integral de y dA sobre integral de dA, sobre a integral de dA, que me dá a área total, né? A área total da figura. E essa expressão aqui em cima, olha, essa expressão aqui em cima é o momento, deixa eu só definir aqui bonitinho para ficar, momento estático em torno de x, né? Em torno de x. É só você pensar no que a gente tinha, né, colocado. Eu tenho um sistema de coordenada xy, tenho uma área total qualquer, né? Peguei aqui um diferencial de área, e posicionei esse diferencial de área aqui numa coordenada aqui, x e y. Tá? Na verdade, vamos assim, para a gente aplicar a definição, veja que esse x aqui que eu estou dando, né, da definição, é o x do diferencial de área. Mas para não confundir, né, nos exercícios que a gente vai fazer, e vocês vão entender por quê, eu vou colocar assim, olha, é o x do centroide do elemento diferencial, tá? Que é esse quadradinho aqui. É o y do centroide do elemento diferencial, tá? Então, esse x de c e esse y de c aqui, eles vão, né, vamos dizer assim, quando multiplicado aqui pelo dA, eles vão me dar, né, momentos em torno de x e em torno de y. Paciência. Ai, ai. Deixa eu recuperar aqui. Deixa aqui, enquanto ele volta, vamos aqui. Né? Vamos utilizando aqui. Ó. O que é que eu estou falando aqui? Olha, tá vendo o x que eu tinha colocado aqui na expressão? Esse x aqui que eu estou colocando, na verdade, é só para ajudar, né, na definição aqui, na aplicação da definição nos exercícios que a gente vai fazer. Esse x é o x que vai do centroide do elemento diferencial em relação aos eixos que a gente estabelece aqui na nossa referência para calcular o centroide realmente x barra e y barra da minha figura. Perfeito? Para não confundir, vocês vão ver o porquê disso já já. Tá? E ao invés de eu colocar aqui o y, né, eu estou colocando um yc. Vamos esperar que ela voltar um pouquinho, a lousa. Hoje começou cedo ela, né? Enquanto ela volta aqui, alguém tem alguma dúvida em relação ao conceito que a gente tentou minimamente aqui abordar? Alguém quer colocar aqui alguma coisa nos slides ao invés de falar? Não? Então, bem, está entendido essa questão aqui da simetria. Se eu tenho um eixo de simetria, obrigatoriamente o centroide, né, está contido nele, por conta da definição que a gente deu. Cuidado, tá? Por exemplo, aqui essa figura,
não é? A simetria dela está aqui, ó, no B'. Então, eu sei que o centroide obrigatoriamente está contida aqui, tá? Nessa linha, nessa referência aqui. Agora, se eu mudar o meu sistema de eixo, né, eu tenho que colocar a minha referência em relação, né, para a determinação do centroide, né? Sempre vai ter uma referência. Por exemplo, se eu tivesse colocado esse y aqui em relação a esse y, essa figura ela não é simétrica. Então, muito cuidado. Tá? É em relação ao eixo que eu coloco aqui para dar referência. Se eu não colocar o meu eixo de referência na simetria da figura, por exemplo, se eu tivesse colocado esse y aqui, ó, né, aqui, eu não teria aí a simetria. E aí, nesse caso, eu teria tanto uma coordenada em x, centroidal, como uma coordenada em y. Aqui eu só tenho a coordenada y, né, centroidal, em relação à referência x de eixo aqui que eu dei. Perfeito? Acho que agora foi. Não? Achei que tinha ido. Vamos. Alguém tem alguma pergunta em relação à lista 2, em relação à lista 3? Vamos aproveitando aqui enquanto não... A lista 1 já foi. Oi. Professor, tem uma no chat. O Wilson perguntou se numa barra com determinada massa uniforme, o peso resultante da mesma é aplicado no centroide da figura ou no centro de massa. Então, aí o que acontece? São dois conceitos diferentes que acabam, né, se igualando quando da condição que ele acabou de colocar. Tá? Você tem esses três conceitos, na verdade. Você tem centro de gravidade, né, que é em função da força-peso. Você tem o centro de massa, quando o campo gravitacional, né, é colocado aí para fora, né, por conta, né, de ser constante. Né, aí você vira o centro de massa. E aí você passa para centroide quando você envolve, né, massa e volume pela massa específica. Tá? E aí, nessas condições todas de hipótese que a gente deu, campo uniforme, né, distribuição uniforme, aí o centroide, só que assim, são conceitos diferentes. Né? Centro de massa você aplica, por exemplo, quem for fazer aero, vai aplicar muito numa disciplina de dinâmica. Tá? Claro que se você aprendeu bem aqui em mecânica de sólidos, centroide é geométrico, não tem nada a ver com a massa distribuída no corpo. Tá? É puramente volume e o que a gente está vendo é a área. Não tem nada a ver com massa. Tem a ver porque veio da definição de centro de gravidade e centro de massa. Mas é algo puramente geométrico. Tá? Só que acaba coincidindo, né, da forma que ele colocou. Tudo bem? Então, só voltando aqui. Tudo bem, Wilson? Aí, o que acontece? Essas duas expressões aqui, né, que são as definições para a determinação, né, do centroide de figura plana, utilizando a definição, esse x de c aqui, ó, é justamente isso que eu estou destacando aqui. Ó. X de c e y de c. Y de c. O x de c, né, é a coordenada x de c centroidal do elemento diferencial em relação ao sistema de referência que eu dei. Tá? E o y de c é a coordenada do centroide do meu elemento diferencial em relação ao sistema, né, que eu utilizei para calcular o sistema de coordenadas que eu utilizei para calcular aí o meu centroide.
Ou seja, né, é a coordenada centroidal do elemento em relação aos eixos de referência que eu utilizei para calcular o meu centroide. Desculpa, né? É o início da semana e a gente já está cansado. Então, vamos aplicar, né, a definição aqui para calcular o centroide, né, da primeira figura plana que a gente vai estudar, que é o triângulo. Olha só, a gente já fez isso aqui no nosso curso. Lembra quando a gente estudou que a gente fez um exercício que foi um exercício de viga com carregamento, né, trapezoidal? Que a gente dividiu ele num carregamento triangular e num carregamento retangular? Aqui a gente aplicou aqui, ó, essas expressões. Vocês podem voltar lá e ver. Tá? Só que o que a gente vai fazer aqui, a gente vai aplicar a definição, né, novamente. A gente não vai recorrentemente aplicar a definição aqui nas estratégias aqui do nosso curso, porque isso daqui é FVV, funções de várias variáveis. Não é intenção minha aqui ensinar integral dupla para ninguém. Eu só vou mostrar a definição aqui aplicada em algumas situações e a gente vai utilizar fortemente no próximo momento síncrono as tabelas que já trazem essas informações para as figuras planas básicas, né? Retângulo, triângulo, círculo, um quarto de círculo, aquelas que eu mostrei. Tudo bem? É isso que a gente vai utilizar. A gente já vai utilizar a informação que o operador integral, né, a integral dupla já me dá, porque isso daqui eu já sei. Tá? Não é a lógica aqui ensinar integral dupla. Veja, eu tenho um triângulo de base B. Tudo bem? Altura H. Isso aqui é como se fosse um exercício, tá, gente? Porque não dá para eu passar o exercício para exercícios assim mais completos e complexos sem antes mostrar minimamente a definição e, de alguma forma, traduzir e trabalhar alguns elementos aqui com vocês. Veja, gente, centroide é algo geométrico, é algo que me pede uma referência. Qual a referência, né, de sistema de eixo que você vai dar? Você que escolhe. Eu posso colocar um sistema XY aqui e querer calcular, né, o centroide aqui, tá, dessa figura em relação a esse sistema. Tudo bem. É qualquer uma referência que você quiser. Toda informação que você vai pegar lá na tabela, ela tem uma referência específica. Você tem que enxergar a referência e traduzir para a sua realidade, para a sua aplicação. A referência para esse desenvolvimento que vai ser dado vai ser essa daqui, ó. O x associado à base, o y associado à altura, a origem do meu sistema aqui, ó, no ângulo reto. Tudo bem? É em relação, gente, a essa referência. Professor, eu poderia colocar uma referência aqui em cima da minha cabeça? Posso. Calcule isso em relação a... É um sistema XY qualquer. Eu posso colocar aqui, ó. Pode. Pode colocar. Eu preciso de uma referência. Se eu não tiver uma referência, eu não consigo, de forma alguma, calcular o x barra e o y barra. Porque essa medida precisa de eixos de referência. Aí, se eu tiver, olha só como faz sentido. Aí, se eu tiver, por exemplo, um quadrado de lado A, e eu quiser calcular o centroide dele, aí eu coloco a referência em cima desse eixo de simetria. Do que eu já estudei, eu sei que essa integral aqui ela vai ser nula. Por quê? Porque em relação a esse eixo aqui, né, de referência, eu vou ter, sei lá, uma coordenada x aqui, sei lá, coloquei esse eixo aqui, né, o outro. Eu sei que eu vou ter aqui uma coordenada x negativa e outra aqui positiva, e esse elemento de área vai ser igual a esse, né, aqui, ó, que quando eu multiplicar, né, por esses braços, de um lado negativo, do outro lado positivo, vai me dar zero o momento estático. Então, eu já sei que a minha referência aqui em relação a x vai ser zero. Né? Ou seja, o centroide aqui vai estar em cima do eixo y. Ele não vai ter medida aqui em relação a x.
Não tem como. Porque essa conta daqui de cima vai me dar 0. Tá? Agora, se eu pegar esse eixo x aqui, né, de referência e colocar, né, aqui no plano de simetria, eu sei que tanto essa integral como essa integral vai me dar 0. E aí eu sei que o centroide aqui dessa figura está justamente nesse ponto aqui, que é a interseção dos dois planos de simetria. Então, tudo eu preciso de uma dada referência, pelo amor de Deus. Veja que, para eu aplicar o princípio dos momentos, eu precisei de um elemento diferencial. O elemento diferencial, aqui nessa situação, a gente vai destacar, ó, aqui, ó. Eu tenho um elemento diferencial, aí vocês vão entender o porquê que eu coloquei aqui o x de c. Esse elemento diferencial, né, ele toca, vamos dizer assim, nessa curva aqui, numa coordenada geral, né, ó, numa coordenada geral, x, aqui, não é? E y aqui. Só para a gente diferenciar esse xy geral, né, do sistema de coordenada para o xc e o yc que a gente definiu. O xc e o yc que a gente definiu aqui, ó, o xc e o yc que a gente definiu é o centroide do meu elemento diferencial. Então, meu elemento diferencial é esse retângulo aqui, ó, de comprimento dx. E aqui, sim, eu tenho um xc. Tudo bem? E aqui eu tenho um yc. Um yc. Perfeito? Veja que o xc coincide com o meu x. O xc coincide com o meu x da minha curva aqui, né, que governa aqui a interseção, né, essa curva aqui, essa reta, né, que delimita a área da minha seção aqui. Né, porque o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai transformar esse diferencial de área aqui, né, em relação ao diferencial aqui que eu estabeleci. Né? O diferencial de área aqui, na verdade, é quem? É dx vezes a minha coordenada y aqui, por exemplo. Né? Então, o diferencial de área aqui, ó, que eu destaquei, o diferencial de área aqui, ó, é o dx vezes o y. Deixa eu só organizar aqui. Ó. Então, o dA aqui é o y dx. Por que eu estou fazendo isso? Porque veja que as minhas integrais aqui elas parecem dA. Eu, de alguma forma, vou tirar esse diferencial de área, associar aqui o diferencial em uma coordenada, ou x ou y. Professor, eu poderia ter pego esse elemento diferencial paralelo a x? Poderia. Não tem problema nenhum. Né? Fica como exercício para vocês. Vocês vão chegar em resultados aqui similares. Na verdade, eu vou até dar o resultado aqui já para vocês, para a gente não perder aqui muito tempo. E o que eu vou fazer agora, veja, é escrever justamente a equação dessa reta em função de x. Ou seja, eu tenho aqui que o y é um ax, e eu estou colocando aqui esse b estrela só para a gente... Porque isso daqui é a expressão geral de uma função de grau 1. É para eu não confundir com a medida aqui da base, tá? Aqui são duas constantes, a e b, estrela, né, que me representam a função, mas eu não posso colocar b aqui para não confundir com b, que é um elemento aqui que vai aparecer aqui na minha função. Para eu determinar essa função aqui, eu preciso do valor dela em 2 pontos, ou seja, eu sei que y de 0 ele vale a altura do triângulo, e o y, né, em b, x igual a b, ele vale 0. Com essas duas expressões aqui, ó, eu consigo determinar a minha função aqui, ó, y, que é b menos x vezes h sobre b. Ou seja, essa função y aqui, né, ela né, essa função linear aqui dentro desse sistema xy, que me representa, né, essa área, os pontos aqui, né, xy variando, né, ou seja,
né, x, quando eu entro com x aqui, eu consigo calcular o y a partir, tá, dessa expressão para todos esses elementos diferenciais aqui, né, varrendo aqui de 0, né, a x. Tudo bem? Então, com essas duas entradas aqui, eu consigo. É muito tranquilo isso, tá, gente? Olha, é só vir nessa função aqui, olha. Y, né, para x igual a 0, y é h. Então, aqui, ó, eu teria quem? Eu teria h igual a b estrela. E a outra seria quem? Para x igual a b, y é igual a 0. Então, 0 é igual a b mais b estrela. Tá? Então, eu sei que b estrela vale h e a vale quem? Menos h sobre b. E aí eu volto, substituo isso daqui e chego nessa expressão aqui. Tudo bem? Perfeito. Então, com isso daqui, né, definido, e aí outra coisa, olha, como eu coloquei o meu elemento, né, diferencial assim, a lógica de se determinar, vamos dizer assim, a coordenada, né, a coordenada centroidal, né, a partir do cálculo do momento estático, é o momento estático em torno de y. Veja que são os meus braços, né, x, né, e também aqui os meus braços y. Só que o x de c aqui que a gente está colocando, ele equivale ao meu x coordenada. A gente vai ver isso, porque justamente a gente vai agora aqui, ó, calcular, tá, essa integral, porque a integral aqui de baixo da área, eu não preciso calcular, porque eu já sei que a área do triângulo retângulo é quem? É base vezes altura dividido por 2. Isso não tem, né, problema nenhum. Mas o que eu vou fazer agora é transformar essa integral aqui, ó, que é o MSY, tá, ó, o MSY, o MSY, né, que é integral de x de c dA, nessa integral aqui, ó, o meu elemento diferencial de área, eu só vou recuperar aqui, ó, o meu elemento diferencial de área, que foi escrito na página anterior do caderno, é y dx. Quando eu jogar isso daqui aqui, eu vou abrir agora a minha integral de 0 a b. E eu vou substituir o meu x de c, né, observando a figura. Como eu já falei, o meu x de c aqui coincide com o x aqui da coordenada definida aqui no meu elemento diferencial. Muito cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque o y de c, por exemplo, aqui, ó, no cálculo dessa outra integral aqui, desse outro momento estático, ele não coincide com o y. Ele vai valer quanto, na verdade? Ele vai valer y sobre 2. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Nessa situação, o x de c coincidiu com o x. E o y de c aqui não coincidiu, ele vai ser a metade do y. Tá vendo aqui, ó, que essa altura aqui vale y? Então, o y de c, que é o centroide do meu elemento diferencial em relação à minha referência, ele é a metade, né? Olha, deixa eu até colocar aqui, ó. Ele é a metade, ele vale a metade do y, tá? Então, vamos voltar lá. Então, dessa condição e do que a gente falou, o MSY, o momento estático de y, é integral agora de 0 a b. O x de c é x e o meu elemento diferencial de área agora virou y dx. Ora, mas eu quero integrar em x, mas eu já sei que a minha função y do desenvolvimento que a gente fez, ele vale b menos x h sobre b. Tá? Então, vocês estão, na verdade, relembrando aí elementos de cálculo. Por isso que eu falei que a gente não vai aplicar a definição aqui recorrentemente no nosso curso, porque a intenção aqui não é justamente ensinar, né, cálculo. É justamente pegar a definição já tabelada, né, porque aquilo dali você conseguiria reproduzir todos aqueles resultados,
para calcular centroide de figuras mais complexas, não das mais básicas, que as mais básicas já estão tabeladas. Então, eu substituí o y e agora eu consigo, de alguma forma, né, calcular facilmente essa integral aqui, ó. Menos x2h mais bxh sobre b dx. Essa integral aqui, ó, essa integral aqui, se você calcular bonitinho, ela vai me dar, ó, b ao quadrado h sobre 6. Bom, encontrei o momento estático. Para eu encontrar, então, o meu x barra, eu preciso, né, fazer a razão entre o momento estático em y sobre a área do meu triângulo. Então, o momento estático aqui já foi calculado, b ao quadrado h sobre 6, dividido pela área, que é base vezes altura dividido por 2. Então, para essa referência, gente, olha só, para essa referência, o x barra me deu o quê? A base sobre 3. Veja que essa informação a gente já tinha aplicado naquele exercício que a gente fez, a substituição de uma carga, né, linearmente distribuída para uma única concentrada posicionada em relação a uma dada referência, que nesse caso aqui é 1/3. Então, eu sei que que o x barra ele está localizado a 1/3, né, da base. Se você fizer o que eu comentei aqui, né, que é o cálculo da outra situação, você vai ter o y aqui, no caso, né, o y barra em relação a essa referência, ela vai me dar, né, o que eu vou encontrar aqui, ó, o y barra é o h sobre 3. Tá? Então, eu já sei que no triângulo, deixa eu só reforçar aqui, ó, eu já sei que num triângulo retângulo, aplicando a definição para essa referência aqui, ó, xy, base, altura, eu sei que essa medida daqui do centroide, ela vale b sobre 3, e essa daqui, ela vale h sobre 3. Então, se daqui para cá, olha só, se daqui para cá vale b sobre 3, daqui para essa aresta daqui, ó, ela vai valer quanto? 2b sobre 3. Tá? Então, claro, eu só precisaria dessa referência, mas eu já consigo entender que é 1/3 da base e o restante 2/3, né, no caso aqui, ó, dessa outra referência daqui. Então, a mesma coisa aqui, não é? Então, daqui para cima, eu tenho 2/3 da altura. Tudo bem? Vamos fazer aqui uma outra situação, só para mostrar para vocês aqui, ó. Vamos fazer aqui uma outra situação para mostrar para vocês que nem sempre o mundo é feito e definido por coordenadas retangulares. Por quê? Porque eu posso ter, por exemplo, uma figura de contorno assim, ó. Sei lá, eu quero calcular o centroide, né, de 1/4 de círculo. Nessa referência aqui, ó. Nessa referência aqui. Eu posso fazer isso utilizando o elemento diferencial assim e assim? Pode. Pode. Tenta aí para você ver como é que vai ser. Né? Não tem problema. Pode sim. Só que veja, esse exercício ele vai ser muito mais fácil de ser resolvido se você pensar em aplicar coordenadas polares. Tá? Então, ao invés de eu trabalhar aqui nas coordenadas, né, retangulares diretamente, no meu sistema retangular aqui direto,
eu vou pensar em trabalhar aqui o meu problema em coordenadas polares. Eu vou ter aqui uma referência θ, né, vamos dizer assim, para uma situação r θ qualquer, tá? Eu tenho aqui um raio e uma direção θ para eu estabelecer nesse ponto aqui os dois elementos necessários para definir, né, o sistema de coordenada polar. E, no caso aqui, eu peguei um elemento diferencial, ao invés de ser dx ou dy, um dθ. Tudo bem? E por que eu fiz o triângulo, né, como exercício anterior? Olha só, o elemento diferencial aqui, em coordenadas polares, ele se assemelha ao quê? A um triângulo. Então, eu já sei que num triângulo, vamos dizer assim, o meu elemento centroidal, ele está a quanto? A 1/3 da base, né, dessa medida. Então, eu tenho 1/3 de R aqui. E, claro, daqui para cá, eu tenho 2/3 de R. Veja que eu precisei do desenvolvimento anterior para, de alguma forma, caracterizar aqui, né, elementos do meu elemento diferencial em coordenadas polares. Por quê? Porque daqui, ó, eu vou... Claro, porque a referência ela vai ter que ser dada ainda em x e y. E agora, com esses elementos definidos, eu consigo, né, vamos dizer assim... Estava tão bem, né? Deixa eu ir adiantando aqui, ver se ele volta. Deixa eu tirar daqui para não ficar na gravação, né? Colocar aqui no slide. Professor, Oi. o senhor podia explicar novamente por que o YC do exercício passado ele deu H sobre 3? Sim, acho que já voltou aqui. Vamos ver. Não, não voltou não. Eu só dei o resultado, tá? Você teria que, na verdade, processar o cálculo do momento estático a partir da integral de baixo, né? E aí, depois dividir pela área para você encontrar aquilo. Eu estou fazendo essa situação análoga porque era como só se você tombasse, ao invés de você analisar o B, é como se você estivesse analisando o B pelo H, a figura. Se você, no desenvolvimento que eu fiz, se você trocar o B pelo H, tá? E fazer a mesma lógica e trocar o sistema, né? Embaixo vai ficar Y, em cima vai ficar X, você vai ver que vai me dar o mesmo valor. Mas você precisa calcular, você precisa fazer a integral para enxergar. Eu falei que dá. Mas uma maneira mais tranquila de se enxergar é fazendo justamente essa troca. Mas você precisa calcular integral para você realmente ver que vai dar. Deixa eu ver se que ficou mais claro ou não. Ficou sim, professor. Obrigada. Uhum. Oh, meu Deus. Vamos. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu volto aqui. Enquanto ela coisa aqui, eu vou alimentar. Como é, Wilson, que você falou? Eu comprei esse aplicativo, Wilson, porque tinha um aplicativo chamado Learning Screen.
E eu comecei a ter problema com ele. E eu comprei esse aplicativo, né? Não foi nem barato, né? A Power Mirror, né, que eu uso, né? E, e eu paguei, eu acho que foi 140 ou 150 reais só por esse aplicativo. Ele sempre funcionou bem, agora que ele está com esses problemas assim de queda. Mas aí, o que você está falando tem uma versão para PC mais geral. É que eu utilizo um tablet, né? Eu já abri eu já abri o aplicativo aqui nele. Eu abro o aplicativo no computador. Só que ele nunca tinha dado assim tanto problema. E agora ele, né, resolveu, né, dar esses paus assim. Mas tudo bem, né? Quebra um pouquinho a dinâmica, mas volta e a gente acaba recuperando. Foi lá, tá vendo? Já foi. Né? Eu estou insistindo nisso daqui, né? Porque eu gastei dinheiro, mas eu vou tentar buscar outra solução. Então, por que a gente tinha feito justamente, de mostrar para a aluna aqui, ó, né? Se você pensar, né, o B como H e o H como B e o X como Y e o Y como X e fizer essa mesma lógica, você vai chegar no H sobre 3. Mas você poderia também chegar nessa mesma lógica utilizando, né, o elemento, né, o elemento diferencial, né, um elemento diferencial aqui, ó, paralelo, para você pegar esse Y, né, essa medida daqui, Y de C, e fazer o momento estático aqui a partir dessa integral com um elemento diferencial mais fácil. Você pode também fazer por esse elemento diferencial? Pode, mas tome cuidado. Você tome cuidado porque o y aqui nesse caso vai ser y, o yc desse caso vai ser o y sobre 2. Quando eu coloco o elemento aqui, ó, diferencial aqui, e aí sim eu vou ter o y de c igual ao y. Se eu quiser trabalhar com esse elemento diferencial aqui, para calcular essa integral daqui, que é o momento estático de x, deixa eu só reforçar isso daqui. Para essa configuração que a gente fez, o MSX vai ser como? Aí vocês fazem, tá? O MSX vai ser integral de 0 a b. Aí quem é o y de c é y sobre 2 vezes y dx. Aí eu tenho a função y e tenho a função y, que foi essa daqui. Eu substituo, calculo essa integral, divido pela área, vou encontrar quem? O y barra h sobre 3. A aluna que me perguntou, tá claro? Pela integral, né, com o elemento diferencial que a gente fez, ou fazendo aquela troca, né? Pega o b pelo h, o y pelo x, você conseguiria enxergar que vai realmente dar o h sobre 3. Tá? E aí, como eu comentei... Hã? Não, você vai falar que tá claro sim, professor. Agora eu Perfeito. consegui entender. E aí a gente precisava dessa definição, né, desse desenvolvimento, para a gente enxergar isso daqui, né, ó, né, que eu tenho aqui agora um elemento diferencial, né, em coordenadas polares, que é um triângulo, né, e aí aproximadamente eu sei que o elemento centroidal desse elemento diferencial triangular do sistema polar, ele está 1/3 daqui e 2/3 daqui. 1/3 do raio e 2/3 do raio. Por quê? Porque a gente já desenvolveu isso. A gente já sabe que no triângulo é 1/3 da base e 2/3 da altura, né? Obrigatoriamente. Só que como o nosso sistema, né, o centroide ele está pedindo em relação a x e a y, a gente de alguma forma, leva isso daqui, ó, né, deixa eu colocar outra cor. A gente leva isso daqui para o sistema de coordenada. Eu sei que essa medida daqui, ela vale, né, 2/3 de r cosseno θ, né, porque eu já sei que essa direção aqui vale θ, essa medida vale 2/3 de r, e aqui a projeção dela em x. É 2/3 de r cosseno θ. E essa outra medida daqui na direção y, ele vale, deixa eu colocar aqui para baixo, para não poluir tanto. Ele vale
2 terços de R seno de θ. Olha só, bom, se eu pensar na definição, eu sei que o x barra, né, ele vai ser essa integral, né, do x, né, de C, que é o centroide do elemento diferencial, né, no dA, pelo integral de dA. Ou seja, a área de um quarto de círculo é fácil, né, de se calcular, mas a gente pode aplicar a integral. E o que eu preciso agora é transformar esse dA de tal forma que eu posso fazer aqui, ó, o processamento da integral de uma forma mais tranquila, tá? Né? Por isso que eu fiz aqui, ó, o x de C, tá aqui, ó, né? O x de C, por exemplo, está aqui definido, que é 2 terços R cosseno de θ. Né? E o meu elemento diferencial aqui, dA, ó, o meu elemento diferencial, dA, ele vai ser meio, que é o triângulo, né, que é a área do triângulo, R de θ, que é essa base, vezes a altura, que é R, dividido por 2. Então, o meu diferencial aqui de área, na coordenada polar, ele é meio de R2 de θ. Nossa, esse professor está trazendo cálculo de novo para a nossa vida. Calma, é como eu falei, a gente aqui não vai focar a questão da aplicação da definição recorrentemente. Não é essa a intenção. A intenção é pegar essa definição já tabelada e utilizar para determinar centroides de figuras mais complexas, né, compostas pelas figuras básicas que a gente não consegue aplicar a definição de forma direta, tranquila, como a gente está fazendo aqui, utilizando um elemento diferencial, seja ele retangular ou em coordenadas polares, não dá, tá? Não dá para fazer. São esses casos mais básicos que dá para fazer aplicando a definição. Então, agora, essa integral aqui, ó, eu vou abrir, né, a mesma com esses elementos que eu defini. Tá? Então, eu tenho que o meu θ vai variar de 0 a π sobre 2. O meu x de C, eu acabei de calcular aqui, ó, que é 2 terços R cosseno de θ. 2 terços R cosseno de θ. E o meu elemento diferencial é R ao quadrado sobre 2 de θ. E a integral aqui de dA é 0 π sobre 2 R2 sobre 2 de θ. Essa integral aqui, ó, ela vai me dar 4R sobre 3π. Nessa referência daqui que eu defini. Ah, professor, na tabela eu encontrei a expressão para determinação de centroide de um quarto de círculo e está diferente da que o senhor me mostrou no momento síncrono. Tá, mas está diferente por quê? Porque possivelmente porque a referência que ele deu foi outra, né? Eu estou dando essa referência daqui. Você tem que ver a referência que ele está dando. Se a referência for a mesma, tem que ser o mesmo valor. No caso, né, da coordenada centroidal em relação ao eixo y, eu vou ter que calcular, tá, essa y de C. Tá? Essa integral do momento estático sobre a integral de dA. Veja, o y do centroide aqui, de C do centroide, né, aqui, ó, do elemento diferencial, é 2 terços R seno de θ. Então, eu vou agora abrir a minha integral, né, de 0 a π sobre 2 de 2 terços R seno de θ, R2 sobre 2 de θ, integral de 0 a π sobre 2, R2 sobre 2 de θ, isso daqui me dando 4R sobre 3π. Tá? Então, para a gente finalizar, né, esse momento síncrono de hoje,
eu quero apresentar aqui para vocês uma situação que a gente, vamos dizer assim, fortemente vai aqui aplicar no nosso curso. Vamos aqui colocar uma situação. Primeiro aqui, ó, uma situação de análise, tá? Olha só. Eu quero que você me dê aqui, ó, aí eu quero participação de vocês, tá? Eu tenho um retângulo aqui, ó, de base B, de base B e altura H. Em relação a esse sistema aqui de referência, qual é o centroide desse retângulo? Não precisa calcular nada. Intuitivamente vocês já sabem. Mas se você quiser fazer pela definição, você pode fazer como? Eu vou pegar um elemento diferencial aqui, ó. Tudo bem? Vou colocar aqui a coordenada, né? A coordenada x, né? A coordenada y, né? Geral. Deixa eu mudar aqui. Vou pegar aqui a coordenada x, a coordenada y, geral, né? Eu vou ter a coordenada né? X centroidal, Y centroidal, né? Do elemento diferencial. Quem vai ser meu diferencial de área aqui? Né? Meu diferencial de área aqui vai ser dx vezes o y, tá? Ó. Aqui, ó. Você pode aplicar a definição bonitinho, né? Que você vai encontrar aqui o x barra valendo quem? Em relação à minha referência aí dada, b sobre 2, não é? E o y barra vai ser dado por quem? H sobre 2. Tudo bem, gente? Super tranquilo, não é? Porque eu sei que essa figura, né, é fácil de determinar, é fácil. Se eu aplicar a definição, eu vou chegar nessas duas medidas aqui. Perfeito? Agora, olha só. Olha a situação que eu vou colocar agora, tá? Eu quero que você agora... Aqui é B, aqui é H, e eu quero que você... Aqui, sei lá, eu tenho um ângulo θ qualquer. Eu quero que você me dê, né, o centroide, né, dessa figura em relação a x e a y. E aí? A coisa não sai assim tão simples, né? Claro que vai ter uma trigonometria aí, vamos dizer assim, fortemente aplicada. Você vai ter que suar bastante. Mas eu vou te mostrar uma transformação vetorial que te ajuda muito, né, nesse processo de levar informação de uma base para outra. Veja. Eu estou vendo que é difícil eu calcular o centroide desse retângulo para essa base aqui, xy. E para essa base aqui, ó, x', y', é fácil? Quanto aqui vai valer? Né? Em x' e y'. Alguém me responde? O centroide, né, dessa figura retangular de base B e altura H no sistema local, aí, x', y', ele vale quanto? Ele vai valer B sobre 2 e H sobre 2. Nesse aqui eu tenho que fazer conta. Não é esse mesmo valor.
O que a gente vai fazer agora é justamente aprender a levar a informação de um sistema local para um sistema global de entidades vetoriais. Eu não sei se vocês viram isso em GA, eu não sei se vocês viram isso em álgebra linear, se não viram, vão ver aqui. E isso daqui a gente vai aplicar recorrentemente. Veja, existe uma transformação vetorial, ou seja força, momento, distância, tudo isso é vetor, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, coordenadas, tá? Eu vou colocar coordenadas, né? Eu vou colocar aqui, ó, um sistema que eu digo global, xy, onde eu vou ter coordenadas no sistema global, e eu tenho um outro sistema de coordenadas também, x' e y', defasados do original de θ graus, né? No sentido horário, que é no sentido da transformação da regra da mão direita, né? De x para x', no sentido anti-horário. Tá? É essa transformação que a gente está desenvolvendo aqui. Tá? É esse θ. Veja, o x ele só vira o x' quando ele rotacionar de quanto? De θ no sentido, o que, gente? Ó, no sentido anti-horário. Olha só. Vocês podem provar isso por geometria. Eu vou fazer de uma forma mais elegante, eu deixo com vocês. Se eu tiver informação no sistema local, isso pode ser... Deixa eu ir mais para o meio. Se eu tiver informação no sistema local, eu posso, né, levar essa informação do sistema local para o sistema original, né, ou global de referência, a partir de uma matriz de transformação. Olha só, esse vetor daqui, qual é a dimensão dele? Esse aqui, ó, qual é a dimensão dele? 2 linhas, uma coluna. Esse vetor aqui, qual é a dimensão dele? 2 linhas, uma coluna. Para eu ter compatibilidade matricial, olha só, qual é a dimensão dessa matriz? Aqui. 2 por 2. Tá? Veja, você pode provar isso por trigonometria. Eu vou provar dessa forma. E aí, não sei se vocês viram essa transformação aqui em GA ou em álgebra linear. Não sei. Tá? Mas vetor é um tensor de ordem 1. Né? O tensor de ordem 1, né, por definição, é um elemento, né, vamos dizer assim, uma transformação matemática que precisa justamente de uma única matriz de transformação para levar elementos de uma base para outra. Se eu tiver um tensor de ordem 2, por exemplo, que a gente vai ter no nosso curso aqui, ó, inércia é tensor de ordem 2, tensão é tensor de ordem 2, deformação é tensor de ordem 2. Eu vou precisar de 2 matrizes de transformação para levar elementos de uma base para outra. Vetor é tensor de ordem 1. Né? Escalar é tensor de ordem 0. Eu não preciso de matriz de transformação nenhuma para levar elementos de uma base para outra. Né? Bom, como é que a gente encontra cada uma das entradas dessa matriz de transformação? Veja, as entradas da matriz de transformação é o cosseno do ângulo que os elementos do vetor aqui, ó, da esquerda, fazem respectivamente com os elementos do vetor à direita. Então, por exemplo, esse elemento daqui é o cosseno do ângulo que o x faz com o x' no sentido da transformação, que é no sentido anti-horário. Qual é o ângulo entre x e x'? É θ. Então, na verdade, esse elemento daqui é o cosseno de θ. Esse outro elemento daqui é o cosseno que o eixo x faz com o eixo y' no sentido da transformação. É o eixo x para o y'. Veja, é esse ângulo daqui, ó, do eixo x para o y' no sentido da transformação. Ora,
Eu tenho θ, originalmente ele vale 90, rotacionado aqui também 90, então essa medida toda daqui é θ mais 90. Então, o cosseno de θ mais 90, cosseno de A, cosseno de B vai embora, né? Cosseno da soma é negativo, seno de θ menos seno de A, né? Seno de 90 dá 1. Então, aqui vai me dar menos seno de θ. Esse outro elemento daqui é o cosseno do ângulo entre y e o x' no sentido da transformação, que é no sentido anti-horário. Ó, então, esse ângulo daqui, né, é o cosseno do ângulo, né, entre y e x', né? Ó, y, né, veja que é esse elemento daqui, quando eu multiplicar linha por coluna, ele vai multiplicar pelo x'. Então, é o ângulo, o cosseno do ângulo entre y e x'. Tá? Y e x'. É esse ângulo daqui. Esse ângulo daqui, se você fizer as continhas, ele vai dar 270 mais θ. E o cosseno de 270 mais θ, cosseno de 270 mais θ, ele vai dar seno de θ, né? Porque cosseno de 270 vai embora, depois menos, seno de 270 é menos, né? 1, aí menos com menos dá mais, e o seno de θ está aqui. E, finalmente, o cosseno do ângulo entre y e y'. Ora, y e y'. Se eu rotacionei isso daqui de θ, o y foi para y' de θ também, e aqui, finalmente, eu termino a minha matriz de transformação. Olha só, essa matriz de transformação aqui, ela tem uma propriedade muito interessante. Veja, essa matriz de transformação aqui, eu vou chamá-la aqui, ó, de T. Tá? De T. Essa matriz de transformação, ela é ortogonal. Ela tem essa propriedade, ortogonal. O que significa isso? Que a transposta dela é igual à inversa. Então, nesse sentido, veja, se eu tiver elementos, né, no sistema XY e quiser no sistema x', y', basta eu pré-multiplicar essa parte daqui por TT e pré-multiplicar essa parte daqui por TT, que é isso daqui, que eu não estou mudando nada, só que TT é a T inversa, inversa vezes ela mesma me dá a identidade e eu consigo explicitar a transformação, vamos dizer assim, dual, né? É o que eu falei, né? Olha, se eu agora pegar essa matriz de transformação, multiplicar por isso daqui, né? Ó, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da igualdade, faltou aqui a matriz de transformação T, né, original. Isso daqui, ó, isso daqui, ela vai ser identidade porque T transposto é a inversa, e a inversa vezes ela mesma, tá, me dá a matriz identidade, e finalmente eu consigo aqui explicitar a situação de transformação inversa. Desculpa, aqui é mais, aqui é menos seno de θ, que é a transposta aqui, né? Cosseno de θ. Perfeito. Então, para a gente resolver aquele exercício que a gente tinha colocado aqui, ó, né, olha, colocado aqui, eu não vou ficar me matando aqui fazendo trigonometria, me matando, não. Eu vou utilizar esse conceito aqui de transformação vetorial.
é muito mais simples. É muito mais simples. Ora, veja, é esse resultado daqui agora a gente pode aplicar diretamente aqui, ó. Olha, veja. Então, o que é que a gente quer? A gente quer, né, o centroide, né, daquela figura que eu coloquei o retângulo inclinado, né? Para isso eu preciso simplesmente dessa transformação que eu já tinha colocado aqui, ó. Cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ. E os elementos aqui do sistema de coordenada de referência do retângulo, ele vale quem? O x', ele vale b sobre 2 e o y', h sobre 2. Está aqui, ó. Então, na verdade, olha só, né? O x barra e o y barra, né? Eu vou colocar aqui, né? O x barra e o y barra daquela figura no sistema XY, ela é dada por essa expressão aqui, ó. Cosseno de θ, b sobre 2, menos seno de θ, h sobre 2. E o y barra, ele vai ser seno de θ, b sobre 2, mais cosseno de θ, h sobre 2. Professor, eu poderia fazer isso utilizando aqui trigonometria? Poderia. Pode tentar fazer. Eu estou te dando essa possibilidade aqui de enxergar essa transformação e fazer essas coisas bem mais fácil. Deixa eu destacar aqui as coisas para quem quiser fazer na mão, fazer, ó. Eu tenho aqui, ó, essa medida no local. Aqui vale h sobre 2 e aqui vale b sobre 2. Eu tenho que pegar, né, vamos dizer assim, essa medida daqui, escrever, né, a projeção dela aqui. Né, olha, eu tenho ela projetada aqui e projetada aqui, ó, né, um pedacinho dela em x e em y. E eu vou ter que pegar essa medida daqui vertical, né, que é essa daqui, ó, e projetá-la, ela, né, em y, né, aqui, e projetá-la ela em x aqui. Vai me dar aquela situação aqui destacada. Mas, bom, essa situação mais elegante, mas se você quiser, né, você pode tentar fazer isso aí por trigonometria, observando essa discussão que a gente fez aqui, tá? No próximo momento síncrono, a gente vai fazer mais aplicação, mas não focando essa situação da definição. O que a gente vai se concentrar é justamente na caracterização de centroide para corpos compostos e figuras compostas, né? Por quê? Porque essa situação, a aplicação da definição é praticamente impossível. É muito difícil, a gente não consegue aplicar. Então, o que a gente vai fazer é utilizar as definições que a gente tem aqui tabeladas, ó. Aqui tabeladas, né? Olha, a gente, ou quem quiser, por exemplo, pode pegar aqui, ó, deixa eu colocar aqui o slide na apresentação. Eu posso pegar cada um desses elementos aqui e aplicar a integral, a definição, para ver se é isso mesmo que me dá de resultado de cada um desses elementos em relação a essa referência. Olha, muito cuidado, você está vendo que cada referência ele me coloca aqui, ó. Né, o problema, ele me dá, olha, um quarto de círculo bateu com o que a gente tinha encontrado, né? Só que o nosso R é o A dele aqui. Então, muito cuidado com as referências, né? Com as referências que ele me dá. Então, a gente vai pegar essas informações aqui para trabalhar figuras mais complexas, tá? Utilizando, vamos dizer assim,
a definição central do que a gente trabalhou aqui, que foi o princípio dos momentos, né? A gente estabeleceu e definiu os conceitos, né, de centroide e momento estático a partir da situação e do conceito do princípio dos momentos. Nessa situação que a gente vai desenvolver no momento síncrono da próxima quinta-feira, também a gente vai utilizar esse princípio, né? Reflitam bastante sobre o conceito. Por quê? Porque já na próxima aplicação, no próximo conjunto de aplicação que a gente vai dar, eu não vou ficar aqui justificando, olha, qual é o centroide do retângulo, qual é o centroide do triângulo, qual é o centroide de um quarto de círculo, a parábola, a semiparábola, a parábola. Não, você não vai ter que fazer isso na mão, você vai ter que pegar esse resultado daqui. Eu acho também que em nosso material de apoio tem uma tabela mais completa do que essa, que ela me traz também outras figuras, né, planas, né, conhecidas aí para a gente utilizar dessa informação para analisar os problemas que a gente vai desenvolver no próximo momento síncrono. Tudo bem, gente? Deixa eu só voltar aqui. Aqui. Vamos lá. Vou voltar aqui, vou parar o compartilhamento. Você falou que você fala de lousa. É que eu tenho um aplicativo chamado GoodNotes. E aí esse aplicativo aí, ele transfere para o PC com o cabo USB, Wilson? O Wi-Fi também? Aqui agora ele permaneceu, agora ele está bom, né? O danado agora, quando a gente não precisa mais dele, ele está lá, firme e forte. Tudo bem? Eu vou agora só finalizar aqui a gravação, tá?